Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer uma série de gravações sobre a nossa vocação Paz e Bem. Como ela começou, como se deu, como ela tem se desenvolvido, qual o papel dela, da vocação Paz e Bem, na igreja, na sociedade, na vida de cada um. Qual foi a intenção de Deus? Nós vamos tomar esse espaço não com uma pretensão de esgotar tudo que é a comunidade Paz e Bem. Até porque nós estamos ainda descobrindo esse mistério de Deus. Existe o que chamam de mistério cristológico do fundador e que isso marca o início de uma fundação quando Deus toca no coração daquele que Ele escolheu para fundar essa obra. E aqui nós vamos acompanhar esse passo a passo de tudo como começou a nossa história. E nós queríamos fazer um pequeno roteiro, hoje saudando a você que nos acompanha, você que abraçou essa vocação na sua vida, sabe que é um chamado muito maravilhoso de Deus. Uma história que a gente não tem como contar só com palavras. Essa história é contada com a vida. Um pouco de nós, um pouco das nossas frustrações, alegrias, tudo muito importante. Mas eu não quero partir do início hoje. Eu quero partir do Evangelho. Eu estou gravando esse áudio, esse vídeo, no primeiro domingo do mês de agosto do ano de 2016. Ou seja, nós estamos no mês das vocações e o Evangelho, ele vai nos nortear, pelo menos o início do Evangelho de hoje, que diz assim: Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís, dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se gastam, ou um tesouro inesgotável nos céus, onde não chega o ladrão e a traça não destrói, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando a comunidade Paz e Bem iniciou, éramos 7 pessoas. Apenas 7. Isso, para nós, era um grande desafio. Nós tínhamos muitos medos, mas tínhamos um coração cheio de esperança e de amor. E começamos a trabalhar com jovens. Era muito difícil, porque escolhemos trabalhar com jovens que eram drogados, marginalizados da sociedade. E essa palavra nos veio em meio às nossas dores. Éramos apenas 7, como eu disse. Não temais, pequeno rebanho. Porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Nós entendíamos essa palavra para nós. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficiente, ela é eficaz, meus irmãos. Eu, nesse mês de agosto, tive aqui a grata satisfação de fazer essa revista, do Sócio da Paz, e também inicio contando um pouco de como começou a comunidade, especificamente na sua parte que diz respeito à juventude. E aí eu quero partilhar com vocês também. Por uma vida nova. Nossa comunidade Paz e Bem nasceu como
um projeto para a juventude. Isso aqui é muito interessante. Nós 7 éramos comunidade, paz e bem. Mas o que nós fazíamos era um projeto. A forma com que nós expressávamos a nossa doação de vida era com jovens, que nós chamávamos de Projeto Vida Nova. Tínhamos em nossos corações um grande desejo de trabalhar com jovens drogados. Isso mesmo. Também com homossexuais e jovens marginalizados da sociedade, enfim. Foram tempos difíceis. Saímos pelas ruas procurando por eles e enchemos a igrejinha de São Francisco. Veja só, nós não ficamos fazendo anúncio em igrejas. Nós saímos pelas ruas procurando por eles. E dizia o seguinte, aqui diz nos escritos, nós enchemos a igreja de São Francisco, mais precisamente a parte onde estava sendo ampliada, hoje onde é o exato lugar do presbitério. A igreja de São Francisco, a gente chamava de igrejinha, ainda hoje a gente chama de igrejinha, porque o padre Eduardo, saudosa memória, o padre Eduardo Fialho, teve a inspiração de ampliar a igreja de São Francisco, aquela igrejinha. E abrindo uns braços, ampliando, ele não puxou o braço, ele cresceu para trás, o mesmo tamanho que ela era, ele botou para trás e ampliando braços, né, fazendo a igreja em formato de uma cruz. Só que, imagine que a igreja era só a metade do que é hoje. A outra metade estava como que um muro cercado e ainda sem coberta. Ele não tinha derrubado o altar, porque ele ia fazer primeiro o altar para depois derrubar o antigo e liberar o espaço. E aí a igreja tomaria o tamanho que ela tem hoje. Foi ali que nós enchemos de jovens. Mais precisamente, onde estava ampliado, no exato lugar onde hoje é o presbitério. Fizemos um seminário de vida no Espírito Santo em meio a jovens que vinham drogados, embriagados e tudo mais. Lembro-me que um deles, já conhecido por ser aidético, bom, você imagine, há 20 anos atrás, aproximadamente, como a AIDS era encarada. Era um terror. Todo mundo com medo, porque o Cazuza morreu, Freddie Mercury, e aí grandes artistas, pessoas famosas estavam infectadas e morrendo. Então, quando se falava de aidéticos, se tinha o mesmo pânico, naquela época, um pânico semelhante ao leproso da época de Jesus. E aí, nós tínhamos um membro desse grupo que era aidético. Ele se cortou de propósito com uma faca e ameaçava jogar seu sangue sobre nós. Eu nem sei, não sei como, mas em meio a esta realidade, o amor de Deus foi anunciado. Nosso amado Jesus estava sempre presente, nos fortalecendo. Sem dinheiro e sem estrutura nenhuma, pregando em meio a amontoados de restos de construção, cercado de paredes sem reboco e sem teto, experimentamos a infinita ternura de Deus. Pode-se afirmar sem medo que o chão do altar, onde se celebra a missa, na igreja de São Francisco, foi regado com nosso suor e lágrimas, mas também com o sonho de vermos jovens que eram desprezados serem alcançados pela palavra do Senhor. Para se ter uma ideia, toda aquela pintura, aquela gravura, naquele altar da igreja de São Francisco, foi feito por um jovem que se julgava ser drogado, viciado, dependente. E ele teve uma morte, morreu de infarto. Essa é um pouco das nossas primeiras ações
enquanto comunidade. Por isso que eu estava lendo o texto do Evangelho, a primeira parte do Evangelho desse domingo, Lucas capítulo 12, versículos, eu li até do 32 ao 34, ele segue falando de vigilância, porque era apavorante. O padre já tinha feito um salão atrás, uma parte elevada. Quando terminou aquela noite de terror, de pregação e de terror, eu lembro que a moça, uma das nossas jovens, o Santíssimo estava exposto na mesa, não propriamente exposto, estava dentro da âmbula, porque nós não tínhamos ostensório, então fazíamos a intercessão e o Santíssimo na âmbula. Ela estava pendurada na mesa, no altar, lá em cima. Foi uma cena dolorosa, mas depois a gente riu, a gente brincou, viu como o Senhor era maravilhoso. O nosso saudoso Padre Eduardo nos fez uma observação muito importante, inclusive muito necessária. Ele disse para nós, nós estávamos com todo aquele fogo, aquele entusiasmo. Ele disse para nós que quando uma floresta está pegando fogo, quando essa floresta está com o fogo descontrolado, não adianta jogar água em cima do fogo. Ele vai aumentar mais. O que se faz é tomar uma certa distância, fazer um acero, e ali, a partir daquele acero, você vai desmatando uma boa parte, o fogo vai consumindo aquela floresta até aquele ponto. Chegou ali, ele não tem para onde ir, porque foi feito um acero ali, foi feito uma raspagem, foi retirado parte da mata, então ela não tem como queimar mais, queimou até ali. Ele disse, moral da história, essa juventude, ela está perdida. O fogo das drogas, de forma descontrolada, está já destruindo. Esse acero é a prevenção. Trabalhe com crianças. Trabalhe com essas crianças e você verá o resultado mais tarde. Foi complicado para nós. Lembro que a Luísa ia para o mutirão, né, fazer aquele catecismo com as crianças lá debaixo de um cajueiro. Começamos a trabalhar com crianças e resolvemos, né, a partir daí, numa moção, em muitas orações, abrir a comunidade. Já viu a necessidade de não sermos só esses 7. Nós fizemos enchemos o primeiro seminário de vida, sexta à noite, sábado o dia inteiro, entrando pela noite domingo. Nós não tínhamos ministério de intercessão, nem música, nada. Nós 7 nos revezávamos em tudo. Inclusive, eu dei um treinamento para algumas pessoas que eu sabia que tinha alguma proximidade com a renovação carismática. E aí, eles foram os servos, nós os intercessores. Nós expusemos o Santíssimo numa sala da Senec e nos revezamos durante esses 3 dias. Nós não dormimos. Mas aquele primeiro seminário nós fizemos cerca de 500 inscrições. Era o passo inicial para abrirmos essa obra, a obra Paz e Bem, que chega até hoje, nesse ponto aqui importante, o ponto em que nós chegamos. Temos vários ministérios, frentes de serviço. Nosso coração se alegra em saber que agora você faz parte dessa obra e tem no seu coração aquele mesmo fogo. Você imagine, há 20 anos atrás, era eu, a Luísa, Elieudo, que agora está na glória de Deus, irmã Joana da Cruz, que era a Umberlândia, se tornou freira carmelita. Nós, incansavelmente,
saímos feito loucos, fazendo retiros. Vocês sabiam que uma vez por mês nós fazíamos retiros? Isso é um dado importante, porque nós saímos a pé para as escolas do interior para ficarmos o sábado e o domingo em oração. Esse primeiro ano da comunidade, de gestação da comunidade, de vida inicial, propriamente dita, porque assim, segundo a irmã Joana da Cruz, e eu concordo com ela, nossa comunidade não começou em 97, mas em 91. Ali o Senhor estava já fazendo as primeiras bases, e com o tempo a gente vai explicando isso aqui. Mas desse 97 para 98 nós passamos esse ano inteiro. Outro detalhe interessante é que eu trabalhava com uma microempresa, com meu pai, era sócio com ele, e a Luísa trabalhava a nossa cofundadora, né? Trabalhava numa confecção, ela coordenava o setor de produção, então passava o dia trabalhando. E na folga do almoço, o que nós fazíamos? Nós íamos para a igreja de São Francisco rezar o ofício. Todos os dias nos ajoelhávamos diante do Santíssimo Sacramento para rezar: sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja o Pai, o Filho e o amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Nós tínhamos essa necessidade de estarmos todos os dias, isso sem falhar. A Luísa ficou tão magrinha, meu Deus do céu, pesava 45 quilos, você imagina. Então nós não tínhamos descanso. Eu praticamente me acordava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, porque era uma pequena padariazinha, e nós não tínhamos descanso. E à noite, nós passávamos a noite, eu sentava na calçada lá, mais a Luísa, mais o Elieudo, e passávamos a noite sonhando. Nós não tínhamos ideia de onde essa comunidade pararia. Não tínhamos a mínima ideia, meus irmãos. Não sabíamos que ia chegar ao que chegou hoje. Mas uma coisa é certa. Como eu disse, não só o altar da igreja de São Francisco, não só, mas muitos lugares onde nós estivemos foi regado com suor e lágrimas e muita oração. Então, nós fazíamos isso e nós abrimos mão de muitas coisas. A Luísa tinha feito a experiência, era uma menina, uma jovem normal, mas que foi fazendo uma experiência muito forte. Ela era noiva. Depois que ela fez a experiência da efusão do Espírito Santo, ela foi a São Paulo conhecer lá o apartamento onde ela moraria, a casa, né, o seu noivo e tal. E a gente se comunicava por telefone, falando do amor de Deus, e ela estava contagiada, porque nós somos irmãos de infância praticamente. Mas depois que ela foi tomada, no início ela mangava de mim, eu mangava dela, ela me chamava de padreco, né? Nós brincávamos muito. Mas quando ela foi tomada, também por esse mistério cristológico, por esse Deus que dominou o coração dela, aí aconteceu esse milagre. Ela foi e viu tudo. Teria uma vida folgada, luxuosa, não sei. Mas ela abriu mão disso. Quando voltou e o noivo veio, ela devolve a aliança. O Senhor seria o Senhor inteiro da sua vida. Nós gastamos e estamos felizes por poder dizer, e eu posso dizer isso, no alto dos meus 42 anos hoje, e Luísa nos seus 40, 41 já, nós gastamos os melhores dias da nossa vida para Jesus. E não temos do que nos queixar,
Porque Deus a cada dia nos dá mimos maravilhosos. Mas para ver que nessa revista aqui, eu fiz questão de colocar muitas fotos e testemunhos dos nossos jovens que foram ao acampamento. E teve em especial uma menina, Cecília, que eu chamo ela de Santa Cecília. Ela me dá um abraço chorando e agradece pelo sim da gente. Mas eu disse para ela, eu dizia até isso ontem para ela, eu que fico mais agradecido quando eu vejo o que esses jovens se tornaram. É lindo de ver como Deus tocou na vida desses jovens. Para ir ao acampamento, nós somos uma comunidade pobre, mas nós alugamos um espaço e os jovens saíram pelas ruas vendendo uns bombons. Uns faziam cocadas, bolo de pote, artesanato e saíram vendendo nas ruas. E aqueles que já tinham pago a sua hospedagem, a despesa do seu acampamento, saíram para ajudar os outros. E aquele acampamento nós contabilizamos 108 pessoas. Não foi aquele que não quis. Mas a atitude desses jovens me comoveu e me deixou muito feliz. A gente vê que tudo aquilo que nós passamos no início da obra, o sofrimento, as incertezas, as agonias, as perseguições, tudo isso a gente olhava emocionado, dizia: louvado seja Deus, nada foi em vão. Nada foi. E Deus nos deu esse mimo, a mim e a Luísa, de olhar os filhos ali e perceber neles quão Deus tem sido misericordioso. Por isso é importante nós, nesse tempo, conhecermos a nossa história, conhecermos um pouco de nós, para aí, daí então, nós entendermos até onde chegamos. Como Deus foi desenhando essa obra ao longo da história, para chegarmos até aqui. Nós vamos ter esse encontro e no próximo eu vou falar sobre o meu mistério cristológico, um pouco da minha história, porque aí, a partir disso, nós vamos ter a dimensão do chamado que Deus fez, e nesse mês vocacional, mais ainda, a vocação Paz e Bem, nós somos uma comunidade, somos uma vocação, e podemos acreditar que Deus está trabalhando conosco. Deus está conosco. Ele quis essa obra. Regado a lágrimas, a suor, mas há muitos sorrisos e muita alegria. Chego hoje aqui dizendo que eu sou muito feliz e realizado. Porque é isso, eu não sei fazer outra coisa. Se você me perguntar o que você sabe fazer na vida, o que você se tornou na vida, eu disse, a minha resposta será essa. Eu me tornei um consagrado da comunidade Paz e Bem, porque eu não sei ser outra coisa. Rezemos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.